Muito bom estar aqui novamente, durante esses 30 dias aí, dando cada dia uma palavra ao seu coração. Tenho certeza que Deus está tocando no seu coração. Hoje eu quero tentar ser um pouco mais prático. E, querido, eu quero falar algo com você hoje. Como você tem usado a sua liberdade? A Bíblia fala que Deus nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, Ele nos deu a possibilidade de nós decidirmos, de nós escolhermos aquilo que queremos para a nossa vida. Eu peguei algumas traduções de livre-arbítrio e significa assim: possibilidade de decidir, aí outra, escolher uma função da própria vontade. Ou seja, você escolhe aquilo que você quer. Você tem a possibilidade de você decidir pela sua vida. Se a gente pegar Adão e Eva, eles tiveram a possibilidade de decidir por comer daquele fruto que não poderia, daquela árvore que não podia, era a única árvore que não podia, mas eles decidiram em comer. Na sua vida, você decide o que você faz. Na sua vida, você decide se você peca ou se você não peca. Sempre a nossa vida é assim. Em tudo, em todas as coisas da nossa vida, a gente tem a possibilidade de decidir, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é algo que a gente tem esse entendimento. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe quando a gente faz as coisas certas. Às vezes a gente não tem o entendimento tão aberto para aquilo, mas a gente sabe que aquilo que a gente fez é errado, porque a gente sente isso. E querido, eu queria falar com você que nesses dias, cara, a gente tem vivido, assim, a gente tem visto que a nossa geração, o nosso meio de convívio tem sido algo assim que tem deixado muito de lado o amor, tem deixado de lado muitas coisas. Eu vou até ler aqui uma passagem bíblica que fala isso, e você vai ver que tudo aquilo que eu ler são coisas que a gente vê nos noticiários de televisão, são coisas que a gente vê no dia a dia. E aqui quem foi inspirado por Deus para falar isso foi Paulo. Ele falou para um discípulo dele que era o Timóteo. E ele fala isso. Vamos ler primeiro para você entender. Está lá em 2 Timóteo. Vou pegar minha Bíblia aqui. Está lá em 2 Timóteo 3. Está lá em 2 Timóteo 3:1. Eu vou ler algumas coisas aqui. Lembrem disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas. Aí vamos lá, egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, não terão respeito por religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessas pessoas. Algumas delas entram em casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias do pecado e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade, assim como Janes e tudo mais. Aqui fala outras coisas que não convém muito falar. Mas você viu, eu listei, a Bíblia lista várias coisas. A Bíblia lista traidor, atrevido, cheio de orgulho, que amarão mais os prazeres, mais os prazeres da carne do que a Deus. Que eles serão xingadores, eles serão avarentos, ingratos, desobedientes, inimigos, violentos, eles não terão um domínio próprio, eles não terão o controle de si mesmo. Então você começa a perceber que a gente está vivendo sim nos últimos dias, porque aí ele fala, nos últimos dias terão pessoas, aí começa a listar avarentas, xingadores, vários tipos de pessoas que tem no nosso dia a dia, a gente vê no noticiário. Isso é algo que você precisa entender, nós estamos vivendo um dia a dia, e como você tem pego essa liberdade que Deus te deu, para como que você tem usado essa liberdade que Deus te deu, que Deus te ordenou. Ele ordenou, você tem o livre-arbítrio, então faz aquilo que você desejar. Eu tenho um bom, eu tenho aquilo que é agradável, eu tenho aquilo que é eterno e eu tenho aquilo que é momentâneo, que é desse mundo, que é passageiro.
Você escolhe, não sou eu, vai ser você que escolhe. Você que escolhe seguir a Deus ou não. Deus tinha o poder, querido. Eu quero que você entenda isso, que Deus tinha o poder de virar para você e falar, você vai ser meu. E Deus tirar todo esse pecado desse mundo e colocar somente Ele nesse mundo. Só que Deus, Ele amou a gente, mas Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu a posição, a decisão para nós. Ele nos deu essa responsabilidade. E nós temos que assumir essa responsabilidade e fazer aquilo que é certo. Eu vou ler uma passagem da Bíblia, está lá em Gálatas 5:1. Diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você é livre para fazer aquilo que você bem entender. Só que existe coisas que você faz que você se torna um escravo. Como assim, Mateus? Liberdade e escravidão juntas. Sim, elas andam juntas. Quando você comete pecados, quando você é preso por pecados, você é escravo daquele pecado e você não consegue sair, você não tem mais forças para sair daquele pecado. A Bíblia fala isso, não sou eu que falo isso. Você precisa entender seriamente isso, porque às vezes você tem vivido dias assim, e às vezes você tem sido assim. E lá em Gálatas 5:13 também diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Deus chamou vocês para serem livres. Mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Rapaz, isso é incrível. Porque você presta atenção, ali em Gálatas 5:1 você leu que você tem a liberdade, mas dependendo da liberdade, da forma que você usa, você se torna escravo. E mais embaixo, um pouco abaixo desses versículos, no versículo 13, Gálatas 5:13, fala que você é chamado por Deus para ser liberto, mas você não pode usar dessa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha só essa comparação que Deus faz da escravidão e da liberdade. Eu quero usar um outro ponto, que se a gente for pegar a história de Paulo, né, eu até contei em outro vídeo, tem eu falando um pouco sobre Paulo. Paulo, ele foi um cara que ele foi muito perseguido, mas ele não negava Jesus, ele era livre. Muitas cartas que ele escreveu no Novo Testamento, ele estava preso. Muitas delas ele estava preso e ele escrevia cartas. E quando você começa a ler essas cartas, você pensa, cara, isso aqui não é possível que é de um cara que estava preso. Só que o Paulo teve um entendimento que ele estava preso fisicamente, pessoas, inimigos prendiam ele. Ele era perseguido. Lá em 2 Timóteo também, no capítulo 13, fala que se você quer ter uma vida unida com Deus, com Jesus, você vai ser perseguido. Isso é muito fantástico, porque eu fico pensando assim, cara, são dois pontos, são duas medidas, são dois pesos assim que eu acho incrível. Paulo diz que se eu quero ter uma vida unida com Cristo, com Jesus, eu serei perseguido, mas eu vou ser totalmente livre. E em Gálatas fala que eu sou chamado para ser liberto, mas eu não posso usar disso para a vontade da carne. Paulo tem um entendimento inspirado por Deus de que ele, aos olhos humanos, ele está preso, ele está sendo perseguido, ele está totalmente aprisionado, que ele estava realmente em uma célula. Só que ele tem a visão, a percepção espiritual, o Espírito Santo fala com ele que, se você entender, é muito claro isso, que ele está livre para Deus, ele está livre para fazer as vontades de Deus, ele está livre no mundo espiritual, ele vai ter uma vida eterna. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom, porque isso não é somente para Paulo, isso é para mim e para você. Isso é um entendimento que Deus quer nos dar nesses dias, de que eu não posso usar dessa liberdade para fazer coisas que desagradam a Deus. E essa liberdade que às vezes eu tenho usado errada, isso tem me tornado escravo, escravo do pecado, escravo dessas coisas que desagradam a Deus, que me afastam de Deus. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vou explicar um vídeo de um pastor
Eu não sei de onde que é, eu não me lembro o nome dele. Eu sei que tá um vídeo tá rolando direto aí no Facebook. Não sei se você chegou a ver. Ele pega uma corda enorme. No vídeo não dá pra ver o tamanho da corda. A corda é enorme, enorme, enorme. Muito grande. E tem um pedaço que é assim, desse tamanho assim. Esse pedaço está em vermelho. Então você pensa, uma corda enorme. Não dá pra você ver essa corda toda, o tamanho dela. E tem esse pedaço vermelho. Ele fala que esse pedaço vermelho é o pedaço que nós temos nessa terra. E o que você tem feito para que esse pedaço vermelho sejam momentos especiais, sejam momentos em que você tenha liberdade, mas que você tenha essa liberdade com a visão de Jesus para sua vida. Paulo, ele pegou dessa liberdade, ele foi um dos caras que mais pregou o evangelho, ele foi um dos caras que mais abriu igrejas. Ele foi o exemplo de evangelista. Se você pegar isso, é algo incrível, porque a gente pega essa liberdade que Deus nos deu e usa de forma errada, mas Deus quer que a gente pegue essa liberdade e use para a vontade dele, e use para aquilo que é eterno. Como que você tem vivido esse pedaço vermelho? E sabe o que ele falou do outro pedaço? Porque aquilo ali é algo eterno. Aquilo ali é minha vida toda. São milhões, milhões e milhões de anos. Se você não acredita, eu vou orar para que o Espírito Santo traga esse entendimento no seu coração de que nós, assim que morrermos, aqui nós iremos para o céu. Isso é algo fantástico. E como que você tem vivido essa parte vermelha da sua vida? Né? Você pega o vídeo, esse pedacinho vermelho, porque tem tanto outro pedaço, mas esse outro pedaço, ele é determinado por esse pedacinho vermelho. Como que você tem vivido esses dias que você tem passado aqui na Terra, esse curto período? Querido, amanhã às vezes você não pode acordar, amanhã às vezes você não pode deitar, amanhã talvez seja o último dia da sua vida. E como você tem vivido esses dias intenso, seja intenso em tudo que você faz, mas seja intenso para Deus principalmente. É isso que eu queria deixar com você. Use a liberdade da forma correta. Use a liberdade que você tem para Deus. Seja perseguido aqui, ó, nessa terra, que lá em cima você terá toda a liberdade para conviver com Deus, conviver com seu Pai, conviver com Jesus. Você imagina, cara, a nossa vida lá em cima, como é que vai ser? Seja perseguido aqui sim, seja. Seja, às vezes dói, às vezes é complicado, às vezes as pessoas falam, você é maluco, entrou para a igreja. Você é doido, tá pensando em ir para a igreja. A gente tem que curtir essa vida, vamos curtir, vamos curtir. Não curta não, deixa para curtir lá em cima. Eu tenho certeza que lá em cima você vai curtir muito mais do que essas festas podem te dar. Porque lá em cima é eterno e essas festas são passageiras. Talvez o momento que você tem no computador de ficar visualizando coisas erradas, talvez o momento depressivo que você anda, é um momento que dói muito você. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Dá um retorno, dá um giro na sua vida. Dê um giro na sua vida e vai viver para Deus, cara. Vive intensamente para Deus. Pense em algo intenso que você faz. Às vezes é ficar no computador, às vezes é jogar bola, às vezes qualquer outra coisa. Às vezes ver filme, gostar de ver filme, às vezes gostar de estudar. Qualquer coisa. Pensa naquilo intenso que você faz. Dobra isso e vive mais intenso ainda para Deus. Então essa palavra que eu queria deixar no seu coração, queria deixar para você, que você se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, porque tem alguém do seu lado, tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra. E que essa palavra chegue a milhares e milhares de pessoas, não para que elas vejam essa cara aqui, mas para que elas conheçam aquilo que Deus tem para ela, a liberdade correta, a liberdade que Deus nos deu. Cara, a gente é muito doido, a gente é cristão, mas a gente é muito doido. A gente pula, agora a gente soa, a gente faz tudo dentro no culto que a gente pode dizer. Existem vários movimentos jovens para isso. Existem, né, funks, gospel, existe tudo que você possa imaginar. Às vezes você acha que a gente é careta, mas você que é careta de pensar assim. Então, querido, eu queria deixar isso para você, que você sinta no seu coração a liberdade, mas use ela de forma correta, de forma santa, de forma que vai agradar a Deus. Amém?